Hoje é uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. E quando aqui estamos, na vibe mundial, nas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde. Quer coisa mais importante que isso na nossa vida? Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Eu conduzo os destinos da minha clínica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, nervos, vasos, músculos, tendões e articulações, que é o nosso esqueleto no sentido amplo. Nosso esqueleto não é só osso. E nosso esqueleto é muito importante. Alguém duvida disso? Não é? Ele que nos dá a nossa presença, a nossa postura, né, a nossa expressão corporal e até a nossa expressão facial. Né? Nós podemos deduzir o que vai na alma das pessoas pela sua expressão corporal, pela sua expressão facial. Entendeu? É o nosso esqueleto que dá isso. Nosso equilíbrio, ficar em pé, subir uma escada, descer, correr, atravessar uma rua correndo. É tudo isso função do nosso esqueleto, que permite a nossa mobilidade, o nosso equilíbrio e a nossa vida de relação social. Entenderam? Todos os nossos órgãos estão contidos, né, no nosso esqueleto, no tórax, no abdômen, e os nossos membros superiores, os braços, as pernas, e a cabeça, e o pescoço. Né? Tudo faz parte do nosso esqueleto. Mas os transtornos musculoesqueléticos, que são as doenças do esqueleto, são muito frequentes e muito comuns. Elas têm dois acentos principais: dor e incapacidade física. Entendeu? Então, como digo sempre, a minha clínica propriamente é uma clínica de dor. Quem vai à minha clínica, em geral, vai junto com as suas dores. Tem muitas dores para me contar. Uma dor, duas, muitas, dezenas de dores às vezes. Entendeu? Por quê? Porque pode ter dor de cabeça, pode ter dor no pescoço, pode ter dor no ombro, nos braços, ou nos punhos, ou nas mãos, ou nos dedos das mãos. Pode ter dor no peito, pode ter dor nas costas, na parte alta das costas. Pode ter dor no meio das costas. Pode ter dor na região lombar. Pode ter dor nos quadris. Pode ter dor ciática. Aquela dor que se irradia para uma ou duas pernas, pelos membros inferiores. Pode ter dor nos joelhos, nos tornozelos, nos pés, nos dedos dos pés, entenderam? Então, esse é o holístico do esqueleto. Pode ter dor em todos os departamentos, entenderam? A dor de cabeça é muito frequente nos transtornos musculoesqueléticos. Principalmente a dor de cabeça cefaleia, tipo enxaqueca. A hemicrânia, aquela dor de cabeça que pega mais uma metade da cabeça do que outra. Entende? Então, na cabeça, nós podemos ter muitos tipos de cefaleias, de dor de cabeça, que decorrem de problemas do revestimento muscular e tendinoso da própria cabeça, como pode depender de transtornos da coluna cervical, que é a da coluna do pescoço. Entenderam? E a dor de cabeça é uma dor de cabeça para o paciente. É uma dor de cabeça para a sua família. E é uma dor de cabeça para o médico que recebe esse doente. Porque a dor de cabeça é uma caixa de segredos. Pode ser uma coisa simples, tão banal, que até uma aspirina resolve. Mas pode ser uma coisa muito grave, como um tumor cerebral, por exemplo. Né? Um aneurisma. Hein? Então, vejam vocês, a dor de cabeça é um sintoma muito frequente do nosso próprio esqueleto. Além do que, vejam vocês, imagine vocês que a nossa cabeça tem um peso. Vamos dizer que pudesse isolar o peso da nossa cabeça.
Eu diria que está em torno de 1,1 kg, 1,1 kg, 200 gramas. Entendeu? Mas o peso da cabeça varia do dia e da noite. Como que é possível o peso da cabeça ficar variando? Sim, senhor, o peso da cabeça varia. Varia de acordo com as nossas tensões emocionais. Toda essa musculatura que está em volta do pescoço e que se insere no crânio, na região occipital, parietal, frontal, toda essa musculatura, ela tem graus de tensão, de espasmo, de tensão. Entende? Quanto mais tenso nós estamos, quanto mais preocupados, né? A nossa cabeça pesa mais. Entenderam? Entenderam? Se você está vivendo uma situação de desencanto, de perda, de separação, entendeu? Uma situação de perdas financeiras, falência, inadimplência, insolvência, a tua cabeça fica muito pesada. O estresse tem muito a ver com a nossa dor de cabeça, com as nossas emoções, né? Certo? Pensamento, mente, sentimento e emoções. Nossas emoções maltratam o nosso esqueleto. As nossas emoções de graça, de alegria, são positivas, curam doenças. Mas as nossas emoções de desgraças são negativas, criam doenças. Entenderam? Do qual um exemplo muito típico se chama fibromialgia, que é uma doença fortemente ligada, músculo-tendinosa, fortemente ligada às nossas emoções. Entende? Quando não, né? O nosso esqueleto, meus caros, ele tem que ter uma simetria, um equilíbrio, uma verticalidade, que deve se equivaler ao lado direito e ao lado esquerdo, em termos de peso, em termos de distribuição de carga, né? Entende? Não esquecer que a ponta do coração está apontada para a esquerda e o nosso fígado está do lado direito do abdômen. Entenderam? Então, o ideal, né, é que nós tenhamos um equilíbrio perfeito das nossas duas metades. Não só a metade esquerda e a direita, mas o equilíbrio entre a metade anterior e a posterior. Entenderam? É assim que o Criador fez. Entende? Para que nós tenhamos um equilíbrio perfeito. Mas esse equilíbrio é muito difícil de existir na acepção da palavra. Ou seja, se você pisar em duas balanças, numa balança com o pé direito e na outra balança com o pé esquerdo, se você pesar 80 quilos, teoricamente, tem que acusar 40 quilos numa e 40 no outro. Mas não é isso que acontece. Só o fato de nós usarmos mais a mão direita do que a mão esquerda, só isso já causa um desvio no eixo do esqueleto. Só isso já causa um desvio. Entenderam? Se você imaginar aquelas sentinelas da rainha da Inglaterra no Palácio de Buckingham, eles ficam 6 horas na posição em pé, imóveis, em posição de sentido, e não se cansam. Por quê? Porque eles têm que ter um equilíbrio perfeito da verticalidade da sua coluna. Quando esse equilíbrio é perfeito e a verticalidade da coluna é perfeita, a força da gravidade que puxa você para baixo é cancelada por uma força contrária do eixo da coluna. Quando a reta dessas duas forças não são coincidentes, não é numa reta só que essas flechas de força atuam, forma-se uma coisa chamada braço de alavanca. É o torque. Ou seja, se a gravidade te empurra para baixo, que é o teu peso, e a contraforça da gravidade da tua coluna, do teu eixo, está fora da reta da força da gravidade, cria-se uma alavanca, um torque. E isso te dá perda de rendimento
e muito mais cansaço. E é aquela posição em que a pessoa não se acomoda. E aquele indivíduo que, se você vai a um teatro, a um cinema, e ele está sentado à tua frente, você percebe que toda hora ele está mudando de posição. Entende? Ele não se acomoda, ele se arrasta, ele inclina para a direita, ele inclina para a esquerda. Ou seja, ele está numa luta contra a força da gravidade. Entende? A sua coluna, a sua contraforça está numa reta diferente da força da gravidade. Esse torque cria um desconforto muito grande. Entendeu? Entendeu? Quando você pega o seu carro e leva numa oficina para fazer um balanceamento e um alinhamento, você está promovendo o melhor desempenho do seu carro. Ou seja, gasta menos pneu, gasta menos freio, gasta menos combustível. O carro flui melhor, entendeu? E assim é o nosso esqueleto. Quanto mais alinhado e balanceado ele está, melhor para nós. O desempenho é melhor. Se você imaginar dois atletas, um que tem um esqueleto muito bem balanceado e a verticalidade perfeita, e outro atleta nas mesmas condições esportivas, de desempenho, o que tem a coluna na reta, o desempenho dele de competição vai ser muito maior do que o desempenho daquele atleta que tem o mesmo treinamento dele, mas que ele tem uma coluna com desvio. Entenderam? Isso causa muito cansaço. Muito cansaço. Nós começamos falando da dor de cabeça, da cefaleia, do peso da cabeça, do desequilíbrio do esqueleto. Entendeu? Descendo, nós vamos na coluna cervical. A coluna cervical, ela é sede de muitos transtornos musculoesqueléticos. Muitos sintomas. Tem muitos sintomas. Que são, assim, decorrência de desvio da coluna cervical, de esmagamento de discos, fazendo hérnias de disco na região do pescoço, ou de artrose, entende? Artrose, desgaste das articulações cervicais, entende? Esse desgaste das articulações cervicais podem causar muita dor no pescoço e até, às vezes, um quadro que parece mesmo um verdadeiro torcicolo. Embora o torcicolo autêntico, o componente maior dele é músculo esquelético, é músculo ligamentar. Entendeu? Mas alguns tipos de torcicolo podem decorrer de males da coluna cervical. A própria cefaleia, enxaqueca, entende? Distúrbios auditivos, zumbidos, surdez uni ou bilateral, entende? Dificuldade de acomodação visual, né? E vários outros sintomas, dor no peito, pontadas, dor no braço, simulando até um infarto do miocárdio, uma dor irradiada com dormência no braço, formigamentos, cãibras, engrossamento dos dedos, edema, coluna cervical, pescoço. Pode dar tudo isso, entende? Eu diria até que o Alzheimer tem um componente, um fator favorecedor do Alzheimer, é a artrose da coluna cervical. Nós temos um par de artérias importantíssimos na coluna cervical que atravessam os recessos laterais, chamadas artérias vertebrais, que entram na base do crânio, né, levando oxigênio e glicose às nossas células nervosas. As nossas células, os nossos neurônios, não podem ficar sem oxigênio 3, 4 minutos, e nem sem glicose, entenderam? E o sangue arterial que leva, que é o transportador dessas substâncias para dar vitalidade às nossas células nervosas. E quando há uma artrose pelos orifícios de onde vai essa artéria, há uma estenose, um estreitamento desses buracos. E o fluxo de sangue diminui. O aporte de oxigênio, de glicose, se torna menor. Isso favorece o Alzheimer, a perda de memória, o esquecimento. Entende? Então, coluna cervical. Entende? Descendo, nós vamos aos ombros. Os ombros, eles têm uma vantagem em relação a outras articulações. Eles são pêndulos, né? Pelo menos nos bípedes, né? Nos da escala animal, que são bípedes, não quadrúpedes. Né?
Porque o quadrúpede também, o ombro suporta a carga, a articulação de ombro. Mas nós humanos, que somos bípedes, né? Estamos apoiados nas dois membros inferiores, os ombros são pêndulos, né? Então, são articulações que não suportam carga. Então, o desgaste é menor. Nem por isso deixa de existir esse desgaste. Então, nós atendemos, às vezes, muitos pacientes com desgaste na articulação, né, húmero-clavicular, que é a articulação principal do ombro. Existem duas articulações de ombro também, que se chamam externo-clavicular, né, e acrômio-clavicular. São as três articulações que têm a ver com os nossos ombros. Existe também um músculo que facilmente se rompe, que são os supraespinhais do ombro, dando uma dor, dando limitação da função do ombro. Entendeu? Sem falar que existe a bursite de ombro também, que é uma inflamação de uma bolsa, né, que dá nos tendões do ombro, entendeu? É bursite, muitas vezes a bursite se calcifica, formando verdadeiras calcificações de ombro, que são visíveis ao raio-x, entende? Então, o ombro também é sede de vários problemas, sem falar que nas nossas axilas passam os filetes, os feixes nervosos, saindo do pescoço, que vão inervar todo o nosso membro superior. Então, o braço, o antebraço, nosso punho, nossas mãos, são dependentes da circulação arterial e venosa, principalmente que passa nas nossas axilas. Entende? Os nervos que vão movimentar os nossos braços, nossas mãos, nossos punhos. Já imaginaram a importância desses nervos, a importância dessa circulação, que nos dão o movimento dos nossos braços, que permitem nós trabalharmos, ter uma vida de relação, conversarmos, gesticularmos, como eu estou gesticulando aqui, entenderam? Fazer força, puxar, empurrar, torcer a maçaneta da porta para abrir. Entendeu? Então, meus caros, tudo isso é nosso esqueleto. Entende? Nosso esqueleto. Entende? O cotovelo também é sede de inflamações nas suas articulações, epicondilite, epitrocleite, bursites, artrose de cotovelo. O cotovelo não só permite o movimento de flexo-extensão do membro superior, como permite um movimento de rotação, de pronação e supinação. Entenderam? Que é esse movimento de rotação que se dá na altura do cotovelo. Entendeu? Depois tem o punho. Né? Quem já ouviu falar? Dor no punho, túnel do carpo. Entendeu? Túnel do carpo. É uma astenose do canal do carpo que aperta os nervos e dá uma perda de força nas mãos, dormência nas mãos, nos dedos. Entenderam? Muitas vezes, de solução cirúrgica, tem que abrir esse túnel para que passe sintomas da mão. Aliás, essa cirurgia, muitas vezes, ela é heróica, tem um resultado brilhante. Né? Uma cirurgia de muito pouco risco, quase zero risco. Entenderam? E os dedos, as articulações dos dedos, né? Às vezes, sede frequente de processos reumáticos, artritismo, deformante, que dá aquela deformidade nas articulações das mãos. Entenderam? Tudo isso é nosso esqueleto, meus caros. Entende? Aí vamos então agora para a coluna. Descemos da cervical, que é no pescoço, para a coluna torácica. Temos 12 vértebras na coluna torácica, também chamada coluna dorsal, que é a parte alta da coluna, a parte torácica da coluna. Entendeu? Ali nós temos vários tipos de problemas, desvios de eixo, esmagamento de discos, hérnias de disco, artrose, entenderam? Vícios posturais, corcunda, que é o dorso curvo, entendeu? Coluna torácica, dorso curvo, ou desvios do eixo, escoliose, os S's da coluna, que desnivela os ombros, a linha dos ombros. Entende? Tudo isso, transtorno da coluna dorsal. Depois nós vamos para a coluna lombar.
idem. A coluna lombar tem uma gama incrível de sintomas. Devido a quê? Porque é a parte da coluna que mais suporta a nossa carga, nosso próprio peso. E todos os pesos que nós carregamos, nós descarregamos esse peso em cima da coluna lombar. Aí saem 3 raízes importantíssimas, que formam o nervo ciático. O nervo ciático é o comandante das nossas pernas. Entende? Se você corre, sobe uma escada, atravessa correndo uma rua, chuta uma bola, isso é nervo ciático. O comandante das pernas é o nervo ciático. Se há uma hérnia de disco, esmagamento, que comprime esse nervo ciático, o sintoma é dor. Dor nas pernas, câimbras, dormências, falta de força, o pé cai, paralisias. Entende? Então a coluna lombar também é uma sede muito importante de transtornos musculoesqueléticos. Entendeu? E aí vai para os joelhos. Os joelhos, então, não se diga, muitos problemas podem acometer o joelho. Muitos problemas. Desvio do eixo, a perna em varo, que é a perna em arco, ou a perna em X, que é o geno valgo, né? Que dá em crianças e pode acontecer nas pessoas de idade por desgaste. Se desgasta muito mais a metade interna dos joelhos, forma-se o varo. E se gasta muito mais a metade externa do joelho, forma-se o valgo, que é o X das pernas. Entendeu? E vem o tornozelo, também é sede frequente de muitos problemas, de entorse, de luxações, de artrose. Os próprios metatarsos são os ossos dos pés que se continuam nas falanges dos pododáctilos, que são os dedos dos pés também. Série frequente de problemas. O joanete é um muito comum, que todo mundo conhece, o hálux valgus. Entenderam? Então, meus caros, cuide bem do seu esqueleto. Porque se o seu esqueleto vai mal, você vai mal. É muita dor e incapacidade física. Bengala, muletas, andador, cadeira de rodas. Além do que, o teu esqueleto tem uma linguagem muda, que é a tua postura, a tua expressão corporal. Quem dá é o teu esqueleto. A tua expressão facial é uma linguagem muda. Entende? Você sabe muito bem quando uma pessoa está alegre, feliz, deslumbrada, entenderam? Do que uma pessoa com depressão. Você sabe muito bem. É uma linguagem muda, mas ela fala muito alto aos nossos olhos. Nós percebemos nitidamente quando a pessoa está feliz ou quando ela está em situação de desespero, de ódio ou de depressão. Aliás, não esqueça, a depressão hoje é moda. Né? Todo mundo com depressão. Ainda bem que tem graus, né? Graus menores, graus intermediários e graus absurdos de depressão, que precisa até de internação hospitalar. Entenderam? Entenderam? Então, tudo isso tem a ver com o nosso esqueleto. Mas o nosso tempo aqui está correndo depressa. Entendeu? Estamos quase no fim dessa jornada de hoje. Eu queria dar um recado, é o seguinte. Eu mudei de endereço da minha clínica. Eu tenho uma clínica dos transtornos musculoesqueléticos. Né? Então, é uma clínica de dor. Basicamente, é uma clínica de dor. Eu digo a todo mundo, quem tem dor tem pressa. Eu não posso marcar consulta para o meu paciente que liga e digo, venha daqui 3 meses. Não. Quem tem dor quer ser atendido ontem. E a dor, a pior dor do mundo, é a dor da gente. Não tem pior que essa. Entende? Então eu tenho que resolver isso. Eu tenho que receber o desafio desse doente, que já passou por inúmeros serviços médicos. Às vezes muito decepcionado com a ciência médica. E muitas vezes eles trazem consigo um calhamaço, um maço imenso de exame subsidiário, principalmente de imagem. Entenderam? Estão em busca de alívio, de melhora da sua qualidade de vida. É isso que eu me proponho para os meus pacientes. Entenderam? Mas, como estamos aqui no fim, eu queria dizer que minha clínica mudou de endereço. Eu agora estou na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470, 1470, quase pertinho do estádio do Morumbi, do lado par de quem desce e vai para o estádio. Avenida Giovanni Gronchi,
1470 em São Paulo, certo? O telefone da minha clínica é o código 11 de São Paulo, falando devagar a pedido, 3661-4243. O telefone meu particular, celular, é o 11-97082-8015. E o telefone da Sabrina, que é a minha fisioterapeuta, que trabalha comigo, e pode também dar orientação aos pacientes. O telefone da Sabrina é o 11-97357-4411. Eu vou repetir, porque todo mundo pede. Telefone da minha clínica, 11-3661-4243. Meu telefone particular celular, 11-97082-8015. O telefone da minha fisioterapeuta é o 11-97357-4411. Obrigado por toda essa atenção. Quero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso é necessário ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.